Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a atmosfera e sua dinâmica. Essa aula corresponde à primeira matéria, a unidade 1 do terceiro bimestre. Ela está entre a página 531 e 552. Quando nós falamos sobre a atmosfera, nós estamos falando necessariamente da camada gasosa que envolve, né, o planeta Terra. E aí é importante a gente entrar em alguns assuntos que de alguma maneira não, que faz parte do nosso cotidiano e que de alguma maneira a gente acaba esbarrando, né, muitas das vezes por fontes de jornais, e essas informações elas acabam sendo distorcidas ou muitas das vezes passadas equivocadamente. É importante a gente entender que a climatologia ela é uma ciência que ocupa estudar o clima, né? Na geografia, a climatologia ela é fundamental para a compreensão de diversos processos e fenômenos. Para tal, requer o estudo de dados e estatísticas sobre o comportamento da atmosfera ao longo do tempo. E aí entra dois conceitos fundamentais, que é o conceito de tempo e o conceito de clima. O tempo, ele corresponde ao momento, isto é, ao estado momentâneo da atmosfera. Pode variar no que diz respeito a fatores como luminosidade, nebulosidade do dia, umidade, precipitação, temperatura, visibilidade, vento, entre outras coisas. Isso faz parte do dia a dia. E o clima? O clima, ele deriva, do grego, que significa inclinação, né? O clima, ele corresponde ao registro histórico. Para que a gente possa determinar e precisar um clima, a gente precisa de um tempo, de uma janela histórica de 30 anos. A partir disso que nós conseguimos, a partir desses dados, dessas informações, dizer, qual o clima que predomina no município, estado, região, país. Qual o clima que predomina. Mas isso é necessário, um recorte de 30 anos. E aí, quando a gente vai falar sobre o objeto de estudo da climatologia, é a atmosfera. Esse é o objeto de estudo da climatologia. A nossa atmosfera ela é dividida em camadas, em estratos, que elas vão variar de acordo com a distância em quilômetros, temperatura e alguns elementos que a compõem. É importante salientar que a nossa atmosfera é composta em grande parte por nitrogênio, 78%, oxigênio, 21% e outros gases vão compor a nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela está subdividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera e exosfera. A troposfera ela se estende até 12 km de altitude. Parênteses, a altitude ela corresponde a uma distância uma distância em metros em relação ao nível do mar, tá? Uma coisa é a altitude, outra coisa é a latitude. Fixem bem essa diferença. A altitude é uma distância em metros em relação ao espelho da água do oceano, em relação ao nível do mar, tá? Isso, a partir daí você tem uma altitude, beleza? A troposfera ela tem 12 km de altitude e nela a temperatura reduz, decresce com o aumento da distância em metros. A troposfera é o principal domínio de estudos dos meteorologistas, pois é nessa camada que ocorrem essencialmente todos os fenômenos que, em conjunto, caracterizam o tempo. A estratosfera ela corresponde a aproximadamente de 250 km. A temperatura mais altas ocorre nessa camada porque o ozônio está concentrado nessa camada, estratosfera. E aí talvez vocês estejam perguntando por que o ozônio ele vai se concentrar nessa camada. O O3 ele está concentrado o aumento da temperatura se dá porque há uma concentração de ozônio,
tá? Por isso que há um aumento de temperatura. Nós temos a mesosfera, que é a camada posterior à estratosfera, que está em torno de 80 km, que atinge a menos 90 graus Celsius. Nós temos a termosfera, que é a temperatura inicialmente isotérmica, né? Depois cresce rapidamente. Nós temos a ionosfera, que está entre as altitudes 80 km a 700 km. É nessa camada que o fenômeno da aurora boreal se manifesta, né? As auroras, elas estão relacionadas ao vento solar, isso é importante destacar. Um fluxo de partículas carregado de prótons e elétrons emanadas do Sol com alta energia. Então você tem esse fenômeno. E nós temos a exosfera, que é a camada da atmosfera, com pouquíssimo oxigênio. E aí nós entramos, tendo feito esse recorte sobre as camadas que compõem, né, a nossa atmosfera, essa camada gasosa, nós temos dois pontos a destacar, que são os elementos climáticos e os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles vão interferir, né, ou melhor, os elementos climáticos, atributos climáticos, como precipitação, pressão atmosfera, ventos, temperatura, umidade do ar, entre outros, eles vão variar segundo os fatores climáticos. Como assim, professor? Vamos lá. Os elementos climáticos da atmosfera são temperatura, precipitação, pressão atmosférica, ventos e umidade. Isso corresponde aos elementos climáticos. E os fatores? Os fatores são a latitude, a altitude, a maritimidade e a vegetação. A partir desses fatores, há uma mudança nos elementos climáticos, né? Por exemplo, de forma bem simples, quando a gente está numa área com muita vegetação, muito vegetada, a temperatura nessas áreas com vegetação, né, ela tende a ser menor, tá certo? Justamente pela influência da vegetação, né? Ou então quando nós estamos numa área com elevada altitude, por exemplo, a gente se desloca para Teresópolis. A temperatura média lá em Teresópolis anual é de 18 graus Celsius. Por quê? Tá mais de 800 metros, né, de altitude em relação ao nível do mar. Então, esses fatores climáticos, altitude, latitude, continentalidade, maritimidade e vegetação, eles vão interferir nos elementos climáticos, né? E aí nós entramos na distribuição da radiação solar. Isso que é importante a gente compreender. A partir da distribuição da radiação solar é que há uma variação térmica, né? Uma variação climática por esse elemento. A gente tem que ter em mente que o Sol, nas áreas próximas ao Equador, há uma maior concentração de solar, né? E isso vai fazer com que haja uma diferença na distribuição. Então, a radiação solar e as temperaturas, elas não ocorrem de maneira uniforme, ou seja, igual sobre a superfície terrestre. Isso deve ser fundamentalmente a forma esférica e a inclinação do eixo da Terra, pois a insolação é maior na linha do Equador, né? Então, do Equador para os polos é que há uma diferença de concentração de radiação. É evidente que os fatores climáticos, eles vão interferir nisso. Quando a gente pega uma área com elevada altitude, é evidente que a temperatura ela vai ser reduzida, tá certo? E aqui nós temos as zonas de iluminação, as zonas térmicas. Elas estão muito relacionadas a isso, a essa diferença de concentração da radiação solar. E, consecutivamente, né, a distribuição da radiação solar na superfície da Terra. Então, na área tropical, a temperatura ela é maior, e quanto mais eu me distancio do Equador, a minha temperatura ela decai, tá? E aí entramos naquilo que nós estávamos falando sobre os fatores climáticos. Então, nós temos a maritimidade e a continentalidade. Bom, a gente tem que ter em mente que a temperatura do planeta ela varia, né, de acordo
Quanto mais eu me distancio dali do Equador, a minha temperatura vai variar. E aí há uma questão. Quanto mais próximo eu tiver do oceano, escutem, quanto mais próximo eu tiver do oceano, a minha variação, ou seja, a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura, ela é menor. Quanto mais distante do oceano, a minha diferença entre maior temperatura e menor temperatura, ela é maior. De forma prática. Áreas desérticas, né? Por exemplo, deserto de Saara. De dia, ele chega a quase 50 e à noite ele chega a próximo de zero. Olha a diferença, é o que nós chamamos de amplitude térmica, que é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura, né? O oceano ele acaba funcionando como um regulador térmico, né? Justamente por essa emissão de umidade para o ar. Então, a proximidade em relação ao mar, ela reduz as variações da temperatura por conta da maior umidade. O ar úmido fica menos suscetível a bruscas variações de temperatura. Trata-se de um fenômeno que ocorre geralmente nas faixas litorâneas, né? E a continentalidade? A distância em relação ao mar diminui a umidade. Dessa maneira, fica mais suscetível às mudanças de bruscas de temperatura. Trata-se de um fenômeno que ocorre no interior dos continentes. Maritimidade e continentalidade. E aí a gente entra nessa imagem que eu trouxe para vocês. De dia, pelo oceano ele está mais frio, né? Ele desloca vento para o continente. E à noite há um deslocamento do continente para o oceano. Outro elemento que a gente também tem que destacar no que diz respeito aos fatores climáticos são as massas de ar. A massa de ar é uma porção do ar que apresenta características de temperatura, pressão e umidade relativas praticamente semelhantes, né? E determinadas pela região onde se origina, né? Então, a massa de ar, o que de forma reduzida a gente consegue extrair? A massa de ar, que é esse grande bloco de ar, né, de oxigênio, essa massa com ar, ela carrega as características do seu local de origem, né? Então, se uma massa de ar se origina de uma área polar, é evidente que essa massa de ar vai ser fria, né? Ela vai ser mais densa. Se uma massa de ar ela se forma numa área quente, a temperatura dela vai ser quente, né? E quais são as origens dessas massas de ar? Ela pode ser classificada como equatorial, tropical e polar, né? A massa equatorial de temperatura elevada forma em baixas latitudes, né? A massa tropical é formada em latitudes subtropicais, entre 25 e 60 graus, e é quente e seca. E a massa polar, com temperaturas menos elevadas e formadas em regiões próximas aos polos. E aí nós temos, a partir disso, dessa diferença de alta temperatura para baixa temperatura, uma circulação atmosférica global, tá? Outro elemento que eu gostaria de falar, com essa variação de massas de ar, são os tipos de chuva. Há 3 tipos de chuva, né? Nós temos chuva de convectiva, chuva frontal e chuva orográfica, ou de relevo. A chuva convectiva, ela parte do princípio que há uma subida dessa massa de ar. A massa de ar próxima à superfície estava quente, subiu, esfriou, chove. Uma chuva frontal, ela se dá a partir do encontro de um ar frio com um ar quente, uma massa quente, uma massa fria, chove. E uma chuva orográfica, uma massa de ar encontra com relevo, ela sobe, muda as suas características físicas de temperatura e chove, né? Então aqui, por exemplo, numa área de relevo, a área com maior incidência de massa de ar chove mais em relação à área com menor incidência. É aquilo que nós dizemos de barra-vento e sota-vento, tá? Coloquei um videozinho para vocês para falar de cabeça d'água, né? Olha que coisa interessante, que é algo que a gente precisa ficar atento, né? Em ambientes, por exemplo, de cachoeira, tá certo? Muitas das vezes chove no topo e nós não estamos vendo. Olha o volume de água crescendo. Isso é uma cabeça d'água, tá? Muito perigoso, né? Ficar em cachoeira, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, tá bom? Olha o volume de água como é que mudou em tão pouco tempo,
né? E nós temos, por fim, as correntes marítimas, né, que são porções de água que se deslocam nos oceanos e também influenciam os climas. A temperatura da água, a salinidade, a pressão e a velocidade das correntes marítimas são resultado de diversos fatores, como a movimentação da Terra e a disposição das bacias oceânicas. Então, nós temos, a partir disso, uma circulação, tá certo? Marítima influenciando. Como assim, professor? Correntes quentes, elas emitem maior umidade para a atmosfera, logo, a maior chuva. Correntes frias emitem menos umidade para a atmosfera, logo, áreas onde há corrente quente, há maior probabilidade de ter desertos, né? Como o deserto do Atacama, por exemplo, é um exemplo claro disso, tá bom? Queridos, eu encerro aqui minha aula. E deixo uma pergunta para vocês. Tragam exemplos de lugares onde os fatores climáticos como continentalidade, maritimidade, altitude, latitude influenciam no clima, tá? Então, por exemplo, o que eu quero que vocês façam? Eu vou dar um exemplo claro disso. Teresópolis, área com elevada altitude, lá a temperatura média anual de 18 graus Celsius. Não trago exemplos de áreas, de regiões que são influenciadas por esses fatores, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.